Salve galera, Morada do Itumé na área. Eu sou o André e hoje eu tô aqui com um rapaz especial, o pastor Fernando, e com a pastora Petra. E eles vão contar um pouco da história deles, de como eles começou essa trajetória, essa caminhada deles no pastorado, que fala? Pastorado, isso. No pastorado. E como é que foi para chegar esse auge, né, nessa linha que é difícil, né? Porque religião é uma coisa complicada. O mundo você consegue viver tranquilo, mas dentro de uma religião é apertado o caminho. Beleza? Boa noite, Fernando. Boa noite, Pedro. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar com vocês aqui hoje e vocês vão contar um pouco da história de vocês e vocês estão convidados também para numa próxima vir falar algumas coisas relacionadas à Bíblia, né? E algumas passagens, inclusive tem pessoas que pediram para mim para falar de Trindade e de Apocalipse. Não sei se vocês falam sobre isso também. Apocalipse é um livro bem complexo, né? Que muitas pessoas evitam até de falar, né, sobre ele por conta do estilo que ele é. Às vezes é umas passagens, umas palavras muito pesadas, que às vezes até assusta as pessoas da igreja, né? Então tem muitas pessoas que evitam falar, mas a gente tem que falar sim. É que Apocalipse fala que é escatologia, né? Escatologia. Eu gosto de Apocalipse. Apocalipse é um livro, ele é bem complexo, né? Ele fala muito sobre a volta de Cristo, como vai ser, então isso assusta um pouco as pessoas, né? Mas a gente tem que falar. A gente é obrigado a falar, né? Porque tipo assim, é um preparo, né? Que a gente prepara a pessoa já para ela estar ciente do que está acontecendo, para ela conseguir se manter nesse caminho, para ela não passar por isso, né? Então é bem... É porque Apocalipse já é uma parte mais pesada, né? Porque você é pregado mais o fim, né? É o fim. É bem geralmente pesado. As pessoas não querem saber do fim, né? Não. A pessoa quer prosperar, mas vai chegar uma hora que vai ter o fim, né? Vai chegar uma hora que não vai ter jeito, né? Não vai ter como escapar. Não vai. E tem bastante gente também que fala, que fica pedindo pra gente falar sobre Trindade, né? A Trindade. Até eu fico meio que embaralhado, assim, porque Trindade, né, fala que são três, né, três Deus, né? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Mas tudo se resume em um só, né? Então, e as pessoas, tipo assim, às vezes até tem uns amigos meus que a gente às vezes debate. E uns falam que é três um só, que é três um corpo só. Outros falam que não, cada um tem sua... Que é uma hierarquia, Deus é um, Jesus é outro, Espírito Santo é outro. Na verdade, ele se manifestou em três, né? Primeiramente Deus, depois o próprio Deus se fez homem para vir através de nós, para sentir a nossa dor, para sentir o que a gente sentia, é o que eu acredito, né? E depois para cumprir o que a Bíblia nos ensina, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, subiu, né? O Filho subiu e Deus manifestou o Espírito Santo dele na terra. Então para mim é um só. É um só. Ele foi Deus, né? Primeiro, depois ele se manifestou como homem e depois ele se manifestou como Espírito Santo, Consolador. É isso que a gente acredita, né? Viu, galera? Já mais ou menos a ideia. Na próxima a gente vem fechando essas duas questões aí que vocês pediu. Aí eu vejo se tiver um dia pra vir aí pra falar sobre isso aí, a gente dá uma marcada, beleza? E quando você viu que você tinha um dom, né? Porque tem que ter um dom, né? Pra você ser obreiro, pra você ministrar a palavra e chegar até pastor. É que na verdade assim, eu cresci dentro do berço evangélico, né? Desde pequeno. Meu pai, ele sempre foi evangélico, a gente sempre seguiu nessa linhagem, a família inteira. Só que chegou um momento da vida que a gente quer ser aventureiro, né? A gente se aventura, a gente sai, vai pra fora. E eu senti que eu tinha esse dom quando eu fui para ser cuidado. Eu entrei dentro de um projeto para ser cuidado, para se limpar das drogas. E dentro desse projeto eu consegui achar o meu dom. Porque dentro de 2 meses dentro desse projeto, eu de cuidado, eu passei a ser cuidador. Em 2 meses. Eu comecei a cuidar de pessoas. Então Deus ele começou a trabalhar nessa área, né? Essa área de consolo, essa área de tipo assim, você pegar a pessoa
que está destruída, mostrar o caminho e falar de Jesus para ela, o evangelismo, e você vê a pessoa ser restaurada. Dentro desse trabalho, quando eu saí do projeto, aqui em Indaiatuba, aqui, a gente levou uns 7, 8 pessoas para lá para ser cuidado, entendeu? Então a gente foi começando a se aprofundar, eu voltei para os caminhos do Senhor, né? E a gente começou a trabalhar nessa área. O meu sogro começou a me preparar para o diaconato, começou a me preparar para o presbitério, e assim eu fui crescendo na hierarquia, mas tudo dentro da palavra. Então, tipo assim, quando você vai se aprofundando, você vai gostando, você vai querendo mais, até que chega uma hora que não tem como sair. Não tem, já faz 6 anos que eu tô livre aí das drogas aí nessa linhagem de... Cuidado, você estava numa clínica? Numa clínica. E na clínica você começou a ajudar? Na clínica eu comecei a ajudar. É que tipo assim, quando eu tava no vício das drogas mesmo, perdido, chegou uma hora que eu falei, eu não quero mais. Eu não consigo mais, eu não consigo mais viver essa vida, eu perdi tudo que eu tinha. E eu, por si próprio, decidi me internar. Falei, eu quero me internar, eu não quero mais essa vida. E eu fui levado para esse projeto, que se encontra lá em Souzas. Se encontrava, né, em Souzas, hoje está em Barão Geraldo. Não sei se você já ouviu falar do projeto Resgate de Efraim. Não. Já ouviu falar? Não. Eu fiquei dentro desse projeto. Esse projeto é uma clínica evangélica. E ali eu me internei e eu comecei a trabalhar nesse propósito de mudança. Teve aquele momento que a gente se sentia fraco, querendo desistir, parar, né? Só que aí eu tinha que passar, era 2 fases na época. Eu tinha que passar a primeira fase na fase 1, que era 3 meses, e 6 meses na fase 2, no total de 9, é uma gestação, né? O pessoal lá fala, uma gestação. E dentro desse projeto, 3 meses eu tinha que ficar na fase 1. 1 mês e 20 dias, eu subi para a fase 2. Deus, ele trabalhou tão rápido assim na minha vida, que eu subi para a fase 2. E com 2 meses de projeto, eu estava tomando conta da fase 2. Legal. Entendeu? Então, tipo assim, foi muito rápido. Eu fui para ser cuidado, eu cheguei debilitado, eu cheguei desacreditado, sem esperança nenhuma. Em 2 meses eu estava cuidando de mais ou menos umas 50 pessoas na fase 2. Legal. E lá que você encontrou, tipo assim, o caminho, você, tipo assim, sentiu que o momento seu era seguir pro lado do evangelho, ou você não chegou a pensar nisso? Não, na verdade o meu propósito lá era ser curado, né, dos vícios. Só que lá, como era uma clínica evangélica, que não tinha mensalidade, a gente não pagava mensalidade, a gente não pagava nada. E de segunda a sexta tinha células de várias igrejas que ia lá. Entendeu? Então de manhã tinha o devocional, já era a palavra de manhã. Aí a gente saía para trabalhar, fazia laborterapia, né, que é para ocupar a mente, né? Aí os meninos ligavam louvor, a gente ia para a horta trabalhar, ou a gente trabalhava dentro do projeto. E dentro desse projeto, à noite, vinha uma célula. E no domingo, reunia todas as fases do projeto para a gente estar fazendo um culto de manhã. Então era 24 horas. Palavra, oração, palavra, oração. É igual a Comunidade Farol, então, né? Você conhece a Comunidade Farol? Já ouvi falar, mas nunca fui. Acho que deve ser tipo igual, né? Lá tem uma igreja também que vai várias igrejas diferentes. Cada domingo vai uma. Vai uma lá pra ajudar as pessoas que tá tentando se libertar de vício. Isso, mais ou menos isso daí. Aí tipo, cada dia uma palavra diferente. Aí tinha um pastor lá de uma igreja que ele tinha aquela parte de... Você tem que ter a parte da palavra, né? Que a palavra é aquela que cura, que liberta, que transforma. E a gente tinha a parte da autoajuda, né? Porque muitas pessoas que chegavam lá no debilitadas já chegavam desacreditadas. Falavam, vou morrer aqui, eu não vou me libertar, eu não vou conseguir. Então ele usava a vida dele como testemunho. O próprio dono do projeto lá, ele era vamos dizer assim, o dono da maior favela lá de Souzas. Entendeu? Então ele era já do mundo do crime. E ele saiu, seguiu essa linhagem do pastorado aí também. Hoje ele chama o pastor Jader. Ele seguiu essa linhagem do pastorado e hoje tem mais de 400 pessoas
que ele cuida dentro desse projeto. Legal. Então você começou na hierarquia da igreja, então é diaconato, tem tipo, é que nem você estivesse numa empresa, você vai subindo, até você chegar em pastor. A gente começa com colaborador, na verdade, né? Quando eu saí do projeto, eu saí com ela, na verdade, conheci ela pelo Facebook, né? A gente se casou, aí a gente começou pelo diaconato, a gente foi levantado pelo pastor como diácono, aí passou quanto tempo? 2 anos. 2 anos. 2 anos, aí a gente foi preparado para o presbitério, estudamos 1 ano, né, para ser preparado, fizemos prova, um monte de coisa, e a gente subiu para o presbitério. E o ano passado a gente chegou no pastorado, pulou evangelista, né? Por que a gente pulou evangelismo? Porque Deus ele abençoou e nos entregou o ministério, né? E quando eu assumi o ministério, eu era um presbítero ainda. Aí veio um pastor lá de fora e me ungiu como pastor. E hoje a gente tem esse ministério aí. E como que é o nome do ministério de vocês? É Assembleia de Deus Nova Israel. Nova Israel. Isso é o Cleverson, já chamou eu pra ir lá já. Cleverson é nosso braço direito lá. Mas ela foi fundada aqui mesmo? Aqui, em Netuba. E qual as dificuldades que você teve nessa caminhada para você chegar até onde você chegou hoje? Sem contar os levantes, porque olha, não é fácil não, viu? É muita prova, desde quando a gente sai do mundo, porque a gente escolhe o caminho. Quando a gente está no mundo, o inimigo não está nem pra gente. Não. Porque como diz, a gente já é dele, já está com ele, né? Então ele não vai se preocupar. Aí quando você aceita Jesus, quando você levanta a mão, é até egoísmo da nossa parte falar que vai melhorar, porque não vai piorar. Quando você está no caminho com Jesus, não é fácil. Tem levante, tem pedrada, a gente passa dificuldade, a gente passa afronta, pessoas tentando derrubar, porque hoje nas igrejas, infelizmente, o tal dos ciúmes acaba com muito ministério, né? O tal dos ciúmes, ele derruba muitas pessoas, porque às vezes uma pessoa está ali dentro da igreja, só que ela está acomodada no canto dela. Ela vai na igreja, está tranquilo. Só que às vezes a gente que chega do mundo, a gente quer fazer, irmão. A gente quer fazer porque outrora a gente estava lá fora e fazia tudo pro inimigo. A gente não estava nem aí. A gente ia para baile funk, a gente dançava, a gente fazia o que o diabo gosta, né? Mas aí quando a gente chega na presença de Deus, a gente vai ficar acanhado? Não. A gente vai mostrar também para que a gente veio. A gente vai fazer. E nisso que a gente começa a fazer, começa a despertar inveja de pessoas que já estavam dentro da igreja, mas estava acomodada. Aí a gente que está fazendo, que começa a se destacar, aí começa as dificuldades. Aí começa as pedradas, começa os levantes, começa as mentiras. E sem contar que Satanás ele se levanta de uma forma que é para parar a gente mesmo. Tem hora até hoje que a gente olha e fala, Deus, e aí? A gente vai continuar, eu estou fazendo a obra, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. A gente indaga, a gente fala, só que Deus ele mostra que ele é com a gente, né? A gente pode estar passando por dificuldade, a gente pode estar passando por problemas, mas ele nunca deixa de sustentar, ele nunca deixa de prover aquilo que a gente precisa, né? Por mais dificultoso que seja, porque, vou falar, não vai ser fácil, mano. Ainda mais a gente que saiu do mundo do crime, a gente que saiu do vício das drogas, não é fácil, cara. Não é fácil. É porque você está acostumado já a andar pelo caminho largo, né? Isso. E você praticamente se andou pelo caminho largo a sua vida inteira. Aí quando você fala, putz, esse caminho aqui, eu já andei nesse caminho demais e não arrumei nada nesse caminho. Eu vou andar nesse aqui então agora, para ver se eu encontro alguma coisa. Só que esse é bem mais apertado do que aquele lá. Bem dificultoso, né? Aí tem aquele negócio que às vezes os seus amigos já fica querendo arrastar você pro caminho que você andava antes, né? Fora outras coisas que acontecem. Como diz os pratos, né? É bem complicado. E os caras não acreditam quando você começa a seguir uma religião e tá tentando buscar alguma coisa. Os caras não acreditam, você não vai conseguir. Mas aí, como você viveu praticamente sua vida inteira naquele caminho perdido e você não encontrou nada, você fala, então, mas eu vou arriscar assim mesmo. Aí chega uma hora que não dá, né? Porque tipo assim,
eu já fui bem de vida, entendeu? Eu trabalhava, eu tinha meu dinheiro, eu tive carro do ano, eu tive moto, entendeu? Do ano. Só que, tipo assim, o que vem fácil, vai fácil, né? Como diz o ditado, e é a realidade mesmo. Essa é a real circunstância do mundo. O que você consegue hoje, o que o mundo te dá hoje, amanhã ele tira tudo de você e deixa você no chinelo. Porque, tipo assim, eu tinha oficina, eu tive carro, eu tive casa, eu tive bastante coisa. Mas o que acontece? Nada satisfazia. Sozinho, acabou, os amigos foram embora, amigos, né? Foi embora, acabou o dinheiro, você se encontra num quadro de quase entrando em depressão, porque você está sozinho. Na verdade você entra na depressão. Porque foi aquilo lá. Há 5 minutos eu estava rodeado de pessoas. Eu estava dando risada, eu estava alegre, eu estava curtindo. Agora nesse momento eu estou sozinho, sem ninguém, em depressão, quieto num quarto escuro. E é isso que acontece, né? Só que aí chega uma hora que você pega e fala, pô, eu vou seguir isso aqui até quando? Até quando eu vou ficar nesse ciclo, né, vicioso? A gente sabe qual vai ser o final de tudo, a gente sabe qual vai ser o final da noite, mas a gente persiste. Só que chega uma hora que não vai mais. Foi a hora que eu cheguei e falei, eu não quero mais. Falei, eu quero procurar outro rumo, eu quero dar um rumo na minha vida, eu quero me levantar, eu quero fazer diferente. E foi aonde que eu fui pro projeto e caí de cabeça no Evangelho. Legal. E as partes boas que você passou? Porque as ruins a gente passa praticamente, você acorda, às vezes você acorda já tropeçando e vai até a hora que começa a noite, vai. Assim, a parte boa. Qual era a parte ruim? Perdi tudo. Me encontrei dentro de um projeto só com uma mala de roupa, né? E com nem um chinelo, eu falei, nem tinha chinela. Com uma mala de roupa, com meia dúzia de roupa lá. E Deus, ele começou a me preparar, eu lembro até hoje, que eu peguei e falei assim, era acho que no 15º dia, eu falei, Deus, eu não quero mais ficar aqui não. Tá, meu inimigo começou a soprar na minha mente, eu falei, eu não quero ficar mais nesse projeto não, eu acho que eu não preciso disso não. Aí eu peguei e falei, eu vou fazer um propósito, eu até brinco hoje no testemunho e falo, eu coloquei Deus contra a parede, né? Falei, eu coloquei Deus contra a parede, e eu falei, Deus, ó, se for o Senhor que me colocou nesse projeto, se for o Senhor que me trouxe aqui para mudar minha história, para mudar minha vida, o Senhor vai falar comigo no tocar do sino das 6 do dia seguinte. Se o Senhor não falar, eu pego minhas coisas e vou embora. Olha só, desafiando ainda. O homem tá lá todo perdido, todo estrupiado, ainda quer cobrar algo de Deus, né? É assim. Aí só que Deus, ele foi tão bom comigo que eu abri a Bíblia às 6 horas da manhã. Aí caiu em Eclesiastes capítulo 4, capítulo 3, versículo 4, se eu não me engano. Acho que é por aí. A palavra fala assim, ó, não se apresses a sair da presença do rei. Falei, essa é a palavra que o Senhor tem para mim não me apressar de sair daqui? É isso? Já que o Senhor quer, eu vou ficar. Aí qual foi a parte boa? A parte boa é que ele começou a tratar comigo, eu comecei a tratar com pessoas. E eu entrei dentro desse projeto sem nada. E Deus, ele foi tão misericordioso comigo que eu saí do projeto com um carro, uma esposa, com 2 filhos e uma casa. Entendeu? Então é uma lição de vida. Deus, ele primeiro ele coloca você lá, ele permite que você caia, ele permite que você chegue no fundo do poço para ele te lapidar da maneira dele. Então aí ele começou a me lapidar do jeito que ele queria. Falou, eu quero você assim, você vai ser assim, assim, assim. Então aí a partir do momento que eu comecei a seguir, ele foi me devolvendo. Me devolveu casa, me devolveu meu carrinho, veio família, veio 2 filhos de brinde. e assim foi. Hoje eu posso acordar, dormir tranquilo, com a cabeça no travesseiro, sabendo que amanhã eu tenho uma responsabilidade de levantar cedo, trabalhar para trazer o sustento para minha filha, para o meu filho, para minha esposa, coisa que eu não fazia. Entendeu? Eu morava em casa de aluguel, saía devendo aluguel, conta cortada. Por quê? Porque eu não tinha responsabilidade. Então Jesus, ele muda o caráter, né? A partir do momento que eu tive esse encontro com ele, ele mudou meu caráter. Hoje eu posso dizer que hoje eu sou um pai de família. Hoje eu tenho uma esposa, hoje eu sou um marido, né?
Hoje eu tenho uma responsabilidade de chegar no horário no serviço, trabalhar, ir embora para casa e ir para o meu ministério. É a parte boa. Deus, ele me devolveu a dignidade, coisa que eu tinha perdido. Essa é a melhor parte da vida. Legal. E você conheceu a sua esposa e meio a esses problemas, ou você já estava curado de tudo? Não, eu conheci ela, eu estava dentro do projeto me tratando. Se tratando? Olha só. Eu já ia perguntar se estava junto no... Não, porque ela estava se tratando aqui fora, mas depois a parte dela ela vai contar que é bem forte o testemunho também. Tô eu lá no Facebook dentro do projeto, passando aqui, dedinho passando, eu vi ela, numa foto em cima do altar. Falei, Deus, é ela. Falei, é ela que eu quero, e o Senhor vai me entregar. Aí peguei, entrei em contato com ela, o primeiro contato não foi bom não. Ela me xingou um pouquinho. Quem que é esse idiota que tá mandando mensagem? Olha só. Quem que é esse idiota que tá mandando mensagem mesmo? Mas tipo, ela estava no mesmo dos problemas dela também. Aí beleza. Eu conversei um pouquinho com ela, falei, você é crente? Ela, sou. Falei, que benção, né? Aí conversa vai, conversa vem. Sumiu. Desapareceu a mulher. Acho que não quer falar mais comigo não, né? Deixa Deus trabalhar. Aí no belo dia eu tava fazendo um almoço no projeto junto com os meninos. Aí o Leandro falou assim, ô Fer, seu celular tá ligando, tocando lá uma tal de Preta. Falei, Preta? Falei, não tem ninguém com esse nome no meu celular, Preta? Aí eu fui lá ver, era ela ligando. Aí tava num problema lá e falou, meu, tira uma palavra pra mim. Aí eu tirei uma palavra pra ela, aí depois disso a gente começou a conversar. Aí eu peguei e falei assim, ó, Deus me falou que é você que vai ser minha esposa, né? Ela, não sei o que, eu não quero agora, não, porque ela tava lutando por um casamento dela e eu até então tava lutando por outro, por o meu, eu tinha perdido. Só que em meio a tudo isso, ela pegou e falou, bom, já que você falou que é Deus que te mostrou pra mim, então a gente vai fazer um propósito de 15 dias no monte. Ela, eu oro aqui, tem um monte? Eu falei, tem, então você vai orar no monte. Aí 15 dias seguidos, eu saía de meia-noite, subia no monte, fazia uma chamada de vídeo com ela e a gente orava junto, pelo celular. Ela na casa dela e eu dentro do projeto no monte lá. Aí a gente orava. Aí ela pediu mais 3 confirmações pro pastor dela lá, mas sei quem, acho que até o pai dela. O pastor tinha que dar a benção. O pastor ainda tinha que dar a benção. Nessa benção não casava não. Aí fazia o quê? 4 meses que eu tava no projeto. Aí a gente começou, aí ela foi, me visitou lá. Aí a gente começou a nossa história. Deu 6 meses. Eu falei, tô saindo do projeto. Ela, tem certeza? Eu falei, tenho, vou embora. Aí eu vim pra Indaiatuba de novo. E eu vim num culto, numa igreja de um pastor amigo nosso hoje, né, pastorzão, bênção de Deus. E ali a gente começou a nossa trajetória, né. Aí namoramos, em 3 meses a gente se conheceu, namorou e casou. 3 meses. A gente tá se conhecendo ainda. 6 anos a gente tá se conhecendo ainda, no meio do casamento. Mas eu conheci ela, eu tava dentro do projeto ainda. Já foi tipo assim, foi uma benção pra vocês dois também, né? Porque aconteceu o que aconteceu também não é normal, né? Não é, não. Não. Muito rápido. Deus preparou tudo, né, amor? Tudo. A gente não pagou nada. Cartório, aliança, vestido, festa, nada. Ganhamos tudo. Decoração, tudo. Deus pegou. Eu tinha acabado de sair do projeto, eu não tinha nada também, né? Tava liso. Geralmente com as pessoas que eu converso, que as pessoas que têm mais fé, que é mais ligada, que tá num patamar maior assim, com Deus, com Jesus, geralmente as pessoas, elas igual vocês, assim, as coisas acontecem assim naturalmente, às vezes não sabe nem como aconteceu, né? Aí já é mais a pessoa ter fé, né? Sim. Que já é uma coisa muito difícil de... Mas tudo começa também tudo começou com uma atitude, né?
uma decisão de mudança de vida. Então, a partir do tipo assim, eu vejo muitas pessoas que entram dentro de clínica, que entram dentro de projeto, sendo obrigada a estar lá e não permanece. A pessoa que é obrigada a estar dentro do lugar, ela não permanece. Você tem que querer, né? Exato. É tudo uma questão de querer mudar de vida. Eu tenho fé, Deus vai mudar minha vida, eu tenho certeza que vai ser diferente. E foi. E você tem que querer também estar em Cristo, em seguir a religião, em querer estar mais próximo de Deus. Eu mesmo, eu sou novo de religião. Eu acho que tem vai fazer uns 4 anos. Mesmo assim, eu venho no passo tartaruga. Às vezes eu falo, putz, vejo as pessoas que é religiosa assim, eu falo, caramba, as pessoas tudo... E eu não falo nem nada, e nas pessoas tudo ali naquele crime, eu falo, mas aí depois eu converso com Deus pessoalmente, falo, na hora que tiver que ser, vai ser, não adianta eu atropelar, querer fazer uma coisa que não é real nem natural, né? Querer enganar eu mesmo, não dá, né? É que nem a própria palavra diz em Eclesiastes 3, né? Há um tempo determinado para todas as coisas, né? Há um tempo que Deus ele vai te usar, só que esse tempo é dele. A gente não pode querer passar por cima do tempo de Deus. A gente se converte hoje e já quer uma mudança de vida geral. Não tem como. É impossível. Deus ele começa a trabalhar de dentro para fora, né? A gente fala, nossa gente, o irmão lá, a roupa do irmão, não sei o que, mas você vê o interior dele é a coisa mais linda, né? O interior dele chega a brilhar, a gente vê a essência de Deus através do olhar da pessoa. E às vezes é uma pessoa simples, que não sabe se vestir, não sabe se calçar, não sabe se pentear, mas é a pessoa que você olha e você vê Deus através dela. Então é um tempo determinado, né? Pra gente, tipo assim, Deus às vezes ele trabalha rápido para umas pessoas e para as outras ele procura ter mais cuidado, trabalha mais devagarzinho, vai lapidando devagar da maneira que ele quer, né? Mas pra gente foi muito rápido. Já faz 6 anos, passou assim, ó. 6 anos, em meio de 6 anos, em pouquíssimo tempo, a gente já foi diácono, presbítero e já está no pastorado, dirigindo a igreja. Foi muito rápido. Deus tem pressa, né? Vocês casou com 3 meses e aí já pegou o diaconato. Já foi no elevador, já foi subindo. Foi. Mas aí dentro disso sempre tem um propósito, né? Vocês veio orando, se preparando para chegar nesse nível que você está hoje. Estudando, né? Bastante. Porque as pessoas acham que é fácil, que é só chegar e... não, já sou pastor, não sei que estudar também, né? A gente estuda assim mais para ter o conhecimento, né? Porque já pensou, você perguntou alguma coisa, eu vou falar para você, eu conheci um pastor que ele, tipo assim, eu não posso apontar o dedo que Deus fala que não pode apontar, né? Mas ele não sabia nada. Deus perguntava para ele, não sabia, ele só falava, ó irmão. E ele era pastor. Pelo menos ele falava que era, né? Mas eu perguntava as coisas pra ele, não fala pro irmão, você tem que dar uma estudada na Bíblia, porque as pessoas, quando vem te perguntar alguma coisa, elas já vêm com ela vem pra confrontar mesmo. Não vai vir chegar aqui querer escutar as coisas assim, não. Pessoa, eu mesmo, quando eu pergunto as coisas, às vezes, para os pastores, para alguns amigos que eu tenho, eu tenho até amigo que é professor de teologia, tudo, eu já vou com a cartilha já disparando, já falo, eu preciso que você me fale disso aqui, ó. Aí eles vêm e falam. O bom do estudo é isso, né? Tem a base que você estuda para saber mesmo. Por exemplo, você vai pregar uma palavra, você não vai chegar lá de qualquer maneira. Você foi escalado para pregar, você vai sentar durante a semana, você vai estudar aquela palavra, você vai orar diante daquela palavra, entendeu? Você tem que ter o básico da palavra, o resto o Espírito Santo de Deus vai fazer. Ele quiser fazer, ele vai falar o que ele tem que falar, mas tudo através daquilo que você está pregando. Para as pessoas que estiver lá, cada um pegar a sua parte, né? Exatamente. Do que você estiver pregando. Você quer pregar de qualquer maneira, você... vou abrir a Bíblia, onde caiu meu dedo eu vou pregar. Não é assim. Tudo tem que ter um preparo.
né? Você vai orar, você vai falar com Deus através daquela palavra. Deus, ele vai te dar a revelação da palavra, irmão. Ele vai te dar. Por quê? Nada que você, se você não se esforçar, não querer, não tem como Deus mudar, não tem como Deus fazer na sua vida, se você não se esforçar, né? Então você tem que ter primeiramente aí, ó, Deus, ó, tô aqui, Senhor, vou ler essa palavra aqui, me dá direção, vou estudar, se for preciso eu vou procurar esboço para entender, se você não conseguir abrir tua mente. Só que Deus, ele fala. Eu mesmo eu faço esboço, eu vou anotando quando eu vou pregar, eu estou estudando, eu vou anotando as partes principais. Só que chega na hora eu não uso. Eu leio ali e Deus vai falando. Só que eu tenho a base do que eu estudei. Entendeu? Qualquer coisa, se der uma perdida alguma coisa, a base está aqui, ó. Eu estudei. Teve um pastor que eu peguei e falei, gente, eu trouxe o esboço aqui, mas eu nem usei. Aí o pastor falou assim, bom, se trouxe esboço, sinal que estudou, né? Já deu ali. Eu falei, exatamente, eu estudei, então o esboço está aqui. Então, tipo assim, às vezes você vai usar alguma coisinha do esboço, mas às vezes o próprio Espírito Santo de Deus vai te revelando a palavra na hora, como você tem que pregar. Às vezes você planeja tudo na sua mente. Já cheguei a pregar de frente para mim com o espelho, pregando sozinho assim, ó. Imaginando a igreja lotada, eu pregando. Chegou na igreja, tudo que eu falei no espelho sumiu e Deus falou comigo e eu passei pra igreja. É assim, mas tem que ter uma base, tem que estudar. Falou outra coisa, chegou da hora que você esqueceu de tudo. Já era, vai tudo embora. Aí mostra a dependência nossa de Deus, né? Fala, não é do teu jeito, eu vou falar o que eu quero. Você só vai sentar a boca na terra. Eu vou falar pra você e você vai transmitir pro povo. É assim que ele faz. Quando você vai pregar, você faz isso, você faz oração, você pede pra Deus. A revelação da palavra, né? A revelação? Você lê a palavra, Deus vai me revelar a palavra. Fala, tipo assim, quando a gente vai ministrar, a gente fala, ó, que ele cresça e eu diminua, que eu desapareça e ele apareça. No começo que não vem nada de mim. No começo você tremia? Ou... Nossa, primeira pregação minha na minha vida, o pastor me colocou numa prova, homem. Ele me colocou para pregar no culto de Santa Ceia. Eu como diácono. E tipo assim, o culto rolando lá e ele era cheio dessas, rapaz. Ele falou, não, meus obreiros tem que estar preparados. Então faltava 20 minutos para chegar na palavra. Ele chegava e falava assim, ó, prepara aí que és tu que vai pregar. Rapaz, as pernas já, foi o quê? Santa Ceia, eu pregar? E eu lembro até o dia, eu preguei sobre Naamã. Sobre Naamã, 2 Reis 5. E foi, eu levei sobre, porque a história de Naamã, ela tem vários sentidos, né? Ela tem a parte da menina, que ela foi levada, ela estava numa terra estranha, mas mesmo assim ela foi a boca de Deus para a cura de Naamã. Então não importa o lugar que ela estava, não importa se ela estava numa terra estrangeira, não importa se ela estava estranha, na terra estranha, ela estava com a mente centrada no Deus de Israel. Tá lá, que nem nos dias de hoje, vamos falar, você pode estar num churrasco, você pode estar numa balada, ali passando na frente, conversando com alguém, mas a sua mente está onde? Está centrada em Cristo. A primeira oportunidade que você tiver, você fala de Deus. Primeira oportunidade, lá na casa do meu pai era assim. A gente começava ali, meu pai, minhas irmãs, tem as bebidinhas deles lá, eles bebem, só que a gente ficava lá, conversava, e sempre do meio para frente a gente entrava na linhagem da Bíblia. Aí a gente começava a conversar. Meu pai até largava a cervejinha dele de lá e começava a falar com a gente. Então é assim, ela foi a porta da cura de Naamã. Outra coisa, o que eu levei mesmo dentro dessa palavra foi sobre o orgulho de Naamã. Porque Naamã, ele pediu autorização lá, ele era o general, né, do rei da Síria, lá do exército, e ele foi para lá procurar a cura. Aí mandou ele pro profeta Eliseu. Eliseu nem saiu para atender ele. Eliseu mandou um serviçal dele. Aí Naamã se indignou. Eu, um general, eu no patamar que eu tô, o homem não vai nem sair para me atender? Não, eu vou embora. Falou para ele mergulhar no Rio Jordão, na época um dos rios mais sujos que tinha, né? Ele falou, eu não vou me rebaixar isso não, vou embora. Usando na linguagem de hoje, né? Eu vou me rebaixar isso não, vou embora. Eu sou general, meu pai, eu tenho patente, eu vou embora, não vou fazer não. Aí se tratou do orgulho dele.
Ou seja, eu não vou entrar, eu não vou fazer isso porque eu sou o cara. Entendeu? Então tem muitas pessoas hoje que é desse jeito. Que tem um orgulho o ego tão grande, o orgulho lá em cima, que a gente põe tipo assim, vamos lavar um banheiro na igreja. Não, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou um obreiro, eu não vou lavar não. Manda o irmãozinho que chegou ontem. Então é o tal do orgulho, né? O orgulho que destrói muito o ministério, né? E eu tratei sobre isso, foi a minha primeira pregação na minha vida. Mas até a pastora chegou e falou, rapaz, eu já ouvi essa pregação várias vezes de Naamã, mas eu nunca vi nessa parte que você trouxe, é a primeira vez. Que é a tratar do orgulho da pessoa. Porque as pessoas é orgulhosas mesmo hoje em dia. Meu Deus, e como? Hoje em dia não, sempre, né? Difícil. Hoje em dia... Bom, hoje em dia é 1000 vezes pior. Eu acho que hoje em dia as pessoas, o orgulho está implantado enraizado. Enraizado, é verdade. O ruim é quando o orgulho vem de dentro da igreja, né? Dos irmãos. É tipo assim, pra você ser um pastor hoje, realmente você tem que ter amor. Porque é cada uma, varão. Nossa, tem aquela pessoa que você não pode falar, vou sair da igreja. Você falar alguma coisinha já fica sentido, ferido. Então você tem que ter um jogo de cintura dentro da igreja hoje, porque é difícil, mano. É difícil. Hoje você tem que ter um amor muito grande. Até para aquelas ovelhas rebeldes, rapaz. Que aí você tem que mostrar mesmo que você... As rebeldes pior. Nossa, você tem que mostrar, né? Você tem que mostrar mesmo que você tem... É Deus mesmo. É Deus, porque a gente já passou por muita coisa, a gente já viu muita coisa. Já fui acusado de coisas dentro da igreja, ela também, de coisas que a gente tá fazendo com amor ali, a pessoa apontar e falar que a gente fez isso, que a gente fez aquilo, para tentar derrubar mesmo, né? O nosso ministério, para tentar derrubar mesmo a gente e acabar de chegar na igreja. Tudo que pode, né? A pessoa ela tá dentro do seu ministério, junto com você ali. É uma coisa que você tá pregando ali, é para Deus, é para a pessoa sentir, escutar a palavra que você tá passando ali de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, e a pessoa ainda conseguir fazer intriga dentro da onde que é um lugar que é para ser amor, né? É para ser amor, é para ser tipo assim, para você dar a glória para Deus e o louvor para Ele, e a pessoa ainda consegue tipo assim trazer a coisa ruim para dentro do ministério. Isso é uma coisa que eu acho super sinistro, essas coisas. É por isso que hoje é muito difícil você trazer uma alma para a igreja nos dias de hoje, por conta disso. Porque tipo assim, a pessoa chega de fora, ela consegue ver. A pessoa que chega a primeira vez na igreja, ela presta atenção em tudo. Em tudo. Ela presta atenção em tudo. Então se ela vê algo estranho, algo diferente, ela vai falar, pô, vim aqui para ser curado e tem intriga, vim aqui para ser liberto e é um contra o outro. Ontem eu li uma palavra lá, que a gente fez uma oração, em Gálatas 6, que as pessoas hoje estão muito cheias de si, né? Hoje não tem mais aquela comunhão, hoje não tem mais aquela, como que eu posso fazer, um ajudar o outro dentro da igreja. Hoje praticamente é cada um por si, né? E em Gálatas 6 ele vem falar que aquele que plantar as coisas da carne vai colher as coisas da carne, né? E aqueles que plantar as coisas espirituais vai colher as coisas espirituais. E tem uma parte lá também que ele vem falar da comunhão, ajudar uns aos outros, né? Cuidar um dos outros. Hoje cada um cuida de si mesmo. A maioria das igrejas é assim. Hoje cada um cuida de si mesmo. A palavra de Deus fala, buscar primeiro o reino de Deus, as demais coisas ele acrescenta. Hoje a pessoa está buscando tudo que ele quer acrescentar e esquece o reino. Quando eu fui na igreja a primeira vez, eu ficava observando tudo também, eu olhava todos os dados. Eu ficava vendo tudo. Eu não tinha coragem de levantar nem a mão. Eu nem me mexia, eu ficava parado assim. Só observando. Mas eu olhava tudo. Aí eu vi mesmo. bastante coisa, fofoca, a gente fofocando, as pessoas que em vez de estar ali cultuando, prestando atenção na palavra, a pessoa ficava falando coisa que não tem nada a ver, as pessoas no celular, risadinha pra cá, risadinha pra lá. Eu falava, não acredito nisso aí.
Só que daí com o tempo eu fui vendo que eu tinha que fazer pra mim. Exatamente. O resto das pessoas lá, Exatamente. o problema deles, porque daí se eles estão ali desinteressados, Eu vi depois eles pagam. Eu tô ali pra buscar me fortalecer, porque o meu coração é de pedra, duro e difícil, até hoje pra quebrar e amassar. É. Mas tipo assim, eu vi um vídeo até, não, acho que foi no Facebook, de um jovem chegar e falar pro pastor, eu não vou ficar mais aqui na igreja não. Aí o pastor fala, por quê? Ah, porque fulano tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, tá não sei o quê. Aí o pastor pegou e falou pra ele, pega um copo de água. Aí ele pegou um copo de água, enche de água. Aí ele pegou e falou, agora dá 7 voltas ao redor da igreja, olhando pro copo de água. Aí o menino fez isso daí, aí ele voltou, o pastor falou, o que você viu ao seu redor? Aí ele falou, nada. Falou, seu foco estava onde? Um copo de água. Assim tem que ser na igreja, seu foco tem que estar onde? Em Jesus, irmão. Seu foco tem que estar em Jesus. Não importa se o irmão está falando mal, você tem que orar por ele. O mesmo sentimento que você tem de buscar Jesus, você busca por você. E se você for capaz, você busca pelo próximo. Que tá ali, tá na igreja, mas está totalmente fora do foco. Uma passagem que eu gosto muito é onde que vem falar que Pedro, quando Jesus ele aparece andando sobre o mar, aí os discípulos perguntam se é um fantasma e tal. Aí Jesus pega e fala, não tema, sou eu. Aí o tal do Pedro é sensacional na Bíblia. Ele é um homem sensacional. Ele chegou e falou, Senhor, se é o Senhor que está aí, deixa eu ir até você, até o Senhor. Deixa eu ir. Ele falou, pode vir. Então Pedro ele desceu do barco e ele começou a caminhar sobre as águas. Pedro ele andou sobre as águas. Por quê? O foco dele estava onde? Em Jesus. Ele estava olhando para Jesus. Do lado uma tempestade, do outro lado o tamanho do oceano. Só que ele não estava nem aí, ele estava andando sobre as águas, olhando para Jesus. A partir do momento que Pedro ele desvia o foco de Jesus, ele olha para o lado, ele cai em cima onde ele está, ele começa a afundar. Por quê? Porque ele tirou o foco de Jesus. Então é assim, a gente está na nossa vida, a gente está no foco ali. Tá a tempestade do lado, tá caindo o mundo do outro, tá caindo o mundo atrás. A gente está ao foco em Jesus. A gente está caminhando para Jesus. A gente está olhando para Jesus. Então, às vezes a gente nem sente tanta coisa. A tempestade, a tribulação, porque o nosso foco está em Jesus. A partir do momento que você tira o foco de Jesus, aí você sente a tempestade, você sente a tribulação, você sente tudo. Hoje em dia, quando eu faço oração, eu peço até pelos meus inimigos, viu? Eu peço pelos inimigos também, viu? Peço pros inimigos também, peço que abençoe, porque eu não guardo mágoa de ninguém. Hoje, na minha vida, eu aprendi que não tenho que guardar mágoa de nada. E quem não gosta de mim, eu oro para que seja feliz e que Deus abençoe também. Mas tem que ser assim mesmo. Isso aí mostra o quão a gente é dependente de Cristo, né? Porque Cristo ele muda. Quando a gente tá no mundão, a gente é rancoroso, né? A gente tá nem aí. O homem lá não gosta de nós já quer partir pra porrada, já quer ir pra cima. É mais fácil orar pra acontecer as coisas ruins. Exatamente. Só que hoje você vê a pessoa se levantar e fala, não, vamos orar por ela. Hoje então a gente vê a mudança, né? O caráter que eu falei. Hoje eu penso assim, eu falo, ó Deus, ajuda essa pessoa aí. Deus ele transforma de dentro pra fora. Aonde você tinha raiva ali da pessoa, hoje você pega e fala, Deus, em nome de Jesus abençoa. Vamos orar por ela. É assim. Então Deus ele muda realmente o caráter da gente. Eu aprendi que quando você pensa mais positivo e mais no bem, a sua vida, tipo, é que nem você falou, você tem um foco, você não fica vendo muito focado nas coisas que estão acontecendo. O mundo está caindo dos dois lados, mas está focado, o seu foco é outro, então você acaba nem ligando. Tá na sua mão, Deus, o que tiver que ser, vai ser. E nisso daí, as próprias pessoas que estão ao seu redor debatendo tudo lá, vê você diferente, já muda o pensamento dela. Pô, isso aí não se mistura assim com encrenca, não. O foco dele é Jesus mesmo e eu quero ser igual a ele. E acaba até começando a seguir. É que nem eu falo pra minha esposa, a gente tem que estar sempre ligado em Cristo,
Porque, tipo assim, hoje a gente pode ser uma Bíblia que alguém tá lendo. A gente pode ser o espelho de alguém. Né? É que nem a gente tá gravando aqui, agora tem bastante gente que vai ver isso aí e vai falar, opa, eu tava pensando nisso, é assim que eu quero ser, eu quero que minha vida seja desse jeito. Porque tem muita gente que quer, mas tá amarrado, não consegue. Eu tenho vários amigos, depois que eu trouxe o Hugo aqui, tem vários amigos meus que ficou. Eu comecei a fazer o curso com ele também. Aí, o Farias. O Farias, ele É bênção de Deus. ele é benção. Várias risadas, não é Deus também em off. Ele é benção. Então várias pessoas, depois que eu gravei com ele, pedia mais conteúdo de religioso. Ou que você não traz pastor tal, que você não chama de pastor, aí você não chega. Tem uns que quer fazer confronto, né? Porque você não leva a de Jeová e Quer debater a verdade. eu evangélico e falo, não pode ser assim, cara. Tem que ser um negócio, cada um na sua religião. Cada um tem um pensamento diferente. Se você colocar pra debater, é perca de tempo. Não tem como. É perca de tempo, não adianta. Você tem que ver as coisas boas, não discussão, essas coisas. E é ruim porque você fica assistindo esses debates e você fica confusa, né? Porque um defende uma. Buga mesmo a pessoa. Né? A pessoa Aí tá você numa fica, linhagem, meu daqui a pouco ela apresenta outro pensamento e fala, mas peraí. Aí você mesmo fica bugado, você fala, poxa, mas. E agora? Tem coisa que eu vejo que eu falo. Até na igreja, na Bíblia, tá ficando chato ser crente, porque os irmãos ficam lá falando eu um monte de costumo coisa. ser assim, é que nem a pessoa, ela quer debater. Eu já sou assim, você tem o seu pensamento, eu tenho o meu. Se eu falar aquele quadro ali é azul, a pessoa fala, é vermelho aquele quadro. Eu falo, não, realmente você tá certo, é vermelho. Eu tô vendo azul, mas é vermelho. Pra quê? Pra evitar esse tipo de confusão. Às vezes é melhor evitar. Confronto, essas coisas, porque tipo assim, a gente guarda, né? O coração brando, né? Brandado, aquele coração calmo, puro. Porque tipo assim, não adianta você querer debater uma coisa que você sabe que não vai chegar a lugar nenhum. Não. Porque a gente vai se estressar, a pessoa vai se estressar e os dois acabam pecando. Porque sai do padrão. Então, e o mundo religioso, o religioso, o político e o futebol é uma coisa que sempre dá debate, que ninguém sai nada. não sai a lugar nenhum. Não adianta. Religião, futebol e política. É uma coisa que não dá pra discutir, porque, tipo assim, tem as pessoas que ainda entram com bom senso, mas tem muita pessoa ignorante. Tem. Não é ignorante assim de ser estressado, de ser bravo, é ignorante por falta de conhecimento. Aquela pessoa turrona que coloca uma coisa na cabeça e aquilo já era. Entendeu? Não consegue expandir a mente pra chegar em determinadas situações. Não, é aquilo, não, é vermelho, acabou. Você foi criado no berço evangélico, você falou. Berço evangélico. Então o coração seu já era mole. Já era. O meu não. Na verdade, eu fui um filho pródigo, né? Porque daí os outros falam, eu falo, irmão, você tem que quebrar o seu coração. Aí eu fico pensando assim, putz, mas é difícil, cara. Na verdade, Na verdade, eu falo pra ele que ele tem que deixar o velho homem morrer. Eu acho que o velho tem que deixar o velho homem morrer é fácil. Não é. Eu vou falar que não é porque até hoje às vezes o homem tá aqui dentro aqui, ó, ele quer sair, a gente tem que colocar, não, fica quietinho aí. Porque às vezes você tem umas batalhas com você mesmo, dentro de você mesmo, que só você que sabe. Nas batalhas travadas. Que é aquelas bem braba mesmo, que você fala, ixi, hoje é aquele dia que tô em guerra comigo mesmo. Então é uma coisa difícil, mas eu acredito que futuramente lá Deus tem um objetivo. Ele muda. Porque antigamente eu não conseguia nem chorar. Tão ruim que eu era. Eu era ruim, rapaz. Eu nasci no berço evangélico, tudo, mas quando a gente se desvia, a gente fica ruim. A gente fica ruim, o coração endurece. Às vezes a pessoa vem falar de Jesus, você fala, eu já conheço a palavra, não quero saber não, porque não mudou minha vida. Não mudou. Eu que decidi sair por aí e dar uma de filho pródigo aí, ainda tá com a culpa em Deus, né? Mas ele muda. Porque quando eu entrei no projeto lá, o primeiro culto lá, irmão,
Eu chorei que nem uma criança, cara. Eu não conseguia parar de chorar, não conseguia parar de chorar, não conseguia. E ali Deus, ele quebrou mesmo o meu orgulho, quebrou tudo que tinha dentro de mim, tudo travado. E a partir daquele momento ali, mano, nossa, Deus fez uma transformação muito grande na minha vida. Galera, então a gente agora vai dar sequência e a gente vai agora dar a palavra para a pastora Petra. E ela vai contar um pouco da história dela também. E para vocês entenderem que o mundo religioso não é fácil, mas é o caminho certo a ser seguido. Se você quer chegar no lugar, no céu, é só através de Deus e Jesus. Sem Deus e Jesus você não vai chegar em lugar nenhum. Não, vai pro inferno, na verdade. Algum lugar vai chegar, né? Vai pro inferno. Você não vai ficar parado aqui na terra, não. Beleza? Então, você pode contar então, pastora, um pouco da sua história, de como você começou. Ele já falou um pouquinho, mas você pode dar uma palhinha para nós de como que foi, como que você conheceu ele e como mudou sua vida nessa caminhada. Sim. Bom, a gente se conheceu, né, pelo Facebook, como já foi falado, né? A gente se conheceu pelo Face e eu tava num quadro totalmente debilitada, em depressão. Tinha acabado de ter um aborto de outro relacionamento, mas se só quem já teve um aborto, só quem é mãe sabe o que é isso. E eu entrei num quadro depressivo, não conseguia sair pra rua, as crianças não iam pra escola, já fazia mais de um mês, e a gente não saía pra rua, e eu, na minha pequena força, na minha pequena fé, eu ainda conseguia ir nos cultos. Chegava no culto, dava 9 horas, eu corria embora pra casa. A pastora falava, não dava nem tempo de dar a paz do Senhor, que eu já corri embora, que eu queria correr, que eu não conseguia ficar na rua. E aí foi quando eu conheci o pastor Fernando, e ele leu Isaías 41:10 para mim, orou por mim, e ali a gente começou a nossa caminhada, um ajudando o outro. Ele se tratando das drogas dentro do projeto, e eu me tratando das drogas aqui fora. A minha base foi Deus. Eu até quis me internar, até cogitei a hipótese de ir para um projeto, porém eu tinha 2 crianças pequenas que eu criava sozinha. E eu pensei comigo, se eu for, os meus filhos vão ficar desamparados. Falei, então busquei a minha força em Deus. Oração na Bíblia, tive pastores abençoados que me ajudou demais. É aquele verdadeiro pastor que carrega a ovelha no colo se for necessário. E eu tive pastores que me carregaram no colo. Quando eu precisei, eu chegar na minha pastora e falar, Deus não é na sua vida. E 7 horas ela estava me esperando na porta da igreja de braços abertos. E eu chegando toda sem graça, porque tinha xingado a pastora, porque era rebelde, né? Eu tinha xingado a pastora, falando que Deus não era na vida da pastora. E ela de braços abertos, me esperando. Oh, minha filha. E eu toda sem graça, né? Porque tinha respondido a pastora mal. E começamos a nossa caminhada aí. Namoramos, noivamos, casamos. Estamos aí. Isaías é legal, eu gosto de Isaías. Eu li Isaías inteiro. Isaías é meio complexo também, o livro de Isaías. Mas eu gosto de ler Isaías. Isaías 41:10 foi uma passagem muito forte. Que na hora ali ela pediu ela falou, não aguento mais, já pensei até em me matar. Eu falei, não, pera aí, eu vou tirar a palavra. Aí eu abri a Bíblia, que era o 41:10. É onde que a palavra fala assim, seja forte e corajoso. Não desanime, nem desampare. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Aí já está sustentando até hoje. Hoje. Já caiu no texto certo. Já caiu no texto certo. E aí ele, ficou uma referência pra mim, né? Vamos dizer assim. Por mais que ele tava ali no projeto, ele era o meu mentor, meu amigo. Meu amigo, né? Que tudo começou através de uma amizade. Mas nessa época você não estava na igreja? Você fazia um mês que eu tava voltando, porque eu também nasci praticamente no berço evangélico. Meu pai, quando ele aceitou Jesus, eu tinha 6 anos. Então com 12 eu me afastei. Caí no vício das drogas, 12 anos. Então assim, hoje eu falo pra minha filha,
Hoje ela tem 12 anos. Eu falo desse mundo que você vê, eu já fiz até pós-graduação, né? Pra não se dizer assim, porque com 12 anos eu conheci as drogas, conheci o crime e fui me aprofundando cada vez mais. Um caminho que é Um caminho sem volta. horrível. O mundo do crime, o mundo das drogas, pra quem já passou, só tem 2 caminhos. Infelizmente. Ou é caixão ou é cadeia. Isso mesmo. Se você não aceitar Jesus, é caixão ou cadeia. Porque é um mundo maligno, né? Podemos dizer assim. É um mundo maligno. O mundo jaz do maligno, né? O diabo te dá, faz a armadilha pra você, né? Ele te dá e depois ele tira você. Como diz o pastor Fernando, ele embeleza o presente, mas ele oculta o futuro. Porque eu tive muito dinheiro, tive status, saía os melhores sapatos, as melhores roupas, os melhores perfumes, era dinheiro, sempre que queria era muita droga, muita bebida, só andava de carrão, as melhores baladas, mas quando eu aceitei Jesus, eu estava num quadro totalmente debilitada. Eu já pesava 45 quilos, alcoólatra, dependente química, não conseguia passar mais de 2 dias sem se drogar. Ter uma ideia, eu ia na casa do meu pai e passava as camisas dele pra igreja pra ele me pagar R$1. Por camisa? Por camisa. R$1. Não, eu cheguei no pior estágio. E aí as pessoas falavam assim pro meu pai, mas não tá certo. Ela tá indo lá e você tá dando dinheiro pra ele. E eu entendo hoje meu pai naquela situação de pai. Ou ele me dava o dinheiro, ou talvez eu fosse roubar, ou talvez eu fosse me prostituir, ou eu fosse, entrar num caminho sem volta. Então o pai ali, naquela situação de pai, ele falava, é isso e oração. Oração, para que Deus venha mudar o cenário. Seu pai é evangélico? Meu pai sim. Faz 20 e poucos anos. Pastor de ensino. Pastor de ensino, teólogo. Pastor de ensinamento. Ele que dá ensinamento. Benção de Deus. Como que é o nome do seu pai? Pastor Ismael. O seu pai é o pastor Ismael. Eu falei com ele. Na verdade, ele demorou uns 20 dias pra me responder. Não, ele é uma loucura pra responder o cenário. Aí eu falei, Cleber, você falou pro pastor pra mim mandar uma mensagem pro pastor Ismael e ele não me respondeu até hoje. Falei com ele. Aí ele falou assim, ele falou que respondeu. Eu falei, não respondeu não. Ele é uma loucura. Ele não consegue. Às vezes ele responde. Ele não sabe salvar o número no WhatsApp. Ele não sabe salvar o número e aí então ele fica meio perdido. Porque o Cleber falou pra mim que ele é o pastor que ele tem um conhecimento grande da... Putz, como é que é mesmo que chama? Da parte do Apocalipse lá, Escatologia? Escatologia. Tem. Nossa, ele é demais. Não, ele tem. O homem tem um conhecimento que... Aí ele falou, o pastor da igreja que eu vou, ele tem um conhecimento grande. Você quer conversar com ele? Eu falei, quero. Aí ele falou, manda uma mensagem pra ele. Eu mandei, acho que demorou uns 20 dias pra ele responder. Acho que depois ele não respondeu mais. Ele é meio... Mas quando fala assim, manda pra gente, a gente fala com ele, conversa, que ele, para redes sociais, é meio... Não, é legal. Ele mesmo, Ismael. Seu pai é Ismael, então. Ele tem um grande conhecimento. Bom mesmo. Então é bom que daí você tinha, nesse meio caminho ruim que você tava, você tinha uma pessoa que tinha como orar pra você e pedir pra Deus. Sim, ele foi minha referência. Sempre me ajudou ali, todo o tempo. Sempre, nunca virou as costas. Nunca abandonou, mas também nunca passou a mão na minha cabeça. Quando eu engravidei com 17 anos, e aí eu cheguei nele e falei, a gente tem com algum % de chance de estar contaminada com o vírus do HIV. E eu liguei pro meu pai, primeira pessoa que eu liguei foi meu pai. Aí ele falou assim pra mim, o salário do pecado é a morte. Nossa. O salário do pecado é a morte, ou seja, eu não mandei você ir fazer coisa errada na rua, o problema é seu.
Mas o coração por dentro ficou dilacerado. E ele conta esse testemunho hoje, ele fala que ele foi orar, ele falou, Deus, e as promessas que o Senhor fez na vida da minha filha vão se acabar aqui. E para o glória do Senhor Jesus, eu fui visitar uma igreja com ele. E quando eu chego lá, ninguém sabia que eu estava grávida, porque eu era muito magrinha, não tinha barriga. E quando eu chego lá, Deus usa o pastor e fala assim, hoje Deus troca as suas correntes sanguíneas. Não só sua, mas da criança que está no seu ventre. Caramba, que forte. Forte, forte. E há uns 3 anos atrás, amor, uns 3 anos atrás, fui curada de um câncer no útero. Eu estava dirigindo um culto na Casa de Israel, quando a gente ainda era pastor Juscelino. E eu tinha umas febres, tipo, 39 graus. Eu estava de pé, de repente eu perdi o sentido. Perdi a força do corpo, não conseguia mais ficar em pé. Começava a vomitar. Vomitava pedaços de sangue, com aquele cheiro ruim. Eu não sei se era pedaços do meu útero, ou eu não sei se era pedaços do câncer. E um dia eu cheguei em casa, na época da pandemia, né, amor? E eu cheguei em casa e eu falei, Deus, o que tá acontecendo? Falei, eu não tô bem, falei, não é normal isso. E aí eu me lembro como se fosse hoje, Deus me mostra uma parede branca, grande, com as letras azuis, assim, ó, mais ou menos desse tamanho, escrito a palavra câncer. E aí eu acordo de manhã e falo pra ele, amor, tô com câncer. Sabe quando a pessoa não quer acreditar? Não quer, ninguém quer acreditar, né? Minha mulher tá com câncer. E eu passei o processo sozinha, calada, não contei para as crianças, não contei para meu pai, não contei para o pastor Juscelino, mas Deus, quando ele faz o melhor. Porque ao mesmo tempo que Deus ele me revelava que eu estava com câncer, Deus mostrava para o pastor Juscelino em sonho que eu estava com câncer, que era só para interceder por mim, porque vinha uma doença para querer me barrar, para querer parar. Mas eu não parei, continuei pregando, continuei louvando, continuei adorando, continuei orando, e eu estava preparada a todo tempo para Deus me levar. E a minha oração para Deus era assim, Deus, se o Senhor me levar, eu não quero ir para o inferno, me limpa, me restaura, porque eu quero encontrar o Senhor na glória. Falei, mas se o Senhor me levar, só coloca uma mulher junto com o Fernando para continuar aquilo que nós começamos. Porque o meu medo era ele retroceder. Porque meus filhos eu sabia que ia estar encaminhado. Minha mãe ia cuidar, meus pais iam cuidar. Mas e o Fernando? Porque a gente começou junto, e querendo ou não, a mulher, ela é a coluna da casa. Eu entendo que ele é o sacerdote, o cabeça, o homem da casa. Mas eu sou a coluna. Eu que tenho que estar prostrada, eu que tenho que estar de joelho, eu que tenho que orar por ele. Porque ele tem que orar pela igreja inteira. Então eu sei que eu sou a coluna. E foi o que me passou na cabeça. Falei, Deus, se o Senhor me levar, falei, só coloca uma do lado dele para continuar, para que ele não venha retroceder. Essa era a minha oração. E já é difícil, né? Você orar para Deus colocar uma outra mulher na vida do seu marido que você ama, já é uma coisa meio... Essa era a minha oração. Tem que ser corajosa, né? Essa era a minha oração às 3h30 da madrugada, no pé da cama. Todo mundo dormindo e eu de joelho. E eu lembro que meu cabelo começou a cair, né? Começou a cair aos poucos. Foi pouco, não foi assim. Mas quando eu ia tomar banho eu sentia, aí eu já... E um dia Deus chegou na igreja e eu cheguei na igreja e Deus falou assim pra mim, hoje eu troco, eu te restauro e tiro o câncer que tá aí na sua vida, que tá no seu... Isso falou no estômago, né? Falou nem que era no útero. Nessa região. Falou, tiro nessa região aqui. Mas eu já sabia que era no meu útero. E aí falou que trocava. Ele foi um pregador de fora. Eu nunca tinha me visto na vida. Ele foi pregar na igreja. E aí, depois que ele falou isso, eu peguei o microfone antes de encerrar o culto. Falei, para testificar a fé do irmão e para a glória de Deus. Falei, Deus já havia mostrado que eu estava com câncer. E aí o pastor Juscelino pegou o microfone e falou, para testemunhar a fé dos dois, Deus já tinha me falado que tinha uma doença que o inimigo estava colocando para barrar o seu ministério. Porque às vezes eu estava dirigindo o culto e eu não conseguia. Começava a vomitar, passava mal. O pastor me levava no hospital, comigo na cadeira de roda, empurrava a cadeira de roda e puxava o balde de lixo, porque eu vomitava pedaços. Mas tô aqui, a glória de Deus, com o útero novo.
Pronto pra gerar Samuel. Glória a Deus. Que legal. É forte, na verdade, né? Forte, forte. Você escuta um Testemunho. testemunho desse, você vê que Deus é grande mesmo e que quando ele tem que agir na vida da pessoa, ele age mesmo. Quando ele tem E propósito. é né? rápido. É. Quando eu aceitei, eu aceitei Jesus, porque a minha infância na igreja, eu nunca fui convertida, eu era convencida. Que estava na igreja, fazia as coisas escondidas, que era jovem, né? Isso acontece muito na nossa mocidade. Você da igreja tinha 12 para 13 anos quando eu me afastei. Então, assim, quando eu falo que eu aceitei Jesus, foi aos 24 anos. 23, mais ou menos. 24 a gente casou, né, amor? Eu aceitei Jesus um pouquinho antes dos 24 anos. Então eu falo que foi onde eu tive um encontro com Deus mesmo. E eu decidi ir de cabeça. Falei, Deus, eu quero mudança de vida. E Deus falou, foi o pastor Renan, que é esposo da missionária Isabel, ele que estava ministrando. E me deu um sono tão grande quando eu cheguei na igreja, que eu lembro que eu fui no banheiro lavar o rosto. Eu comecei a fazer polichinelo, é até engraçado dentro do banheiro. Comecei a fazer polichinelo dentro do banheiro, pra ver se circulava o sangue e o sono ia embora. E às vezes eu conto isso, depois eu começo a rir. Né? Me deu um sono tão grande. E aí o pastor falou assim, fez o apelo e eu não quis ir. E eu dentro da igreja, com os entorpecentes no bolso, maço de cigarro no bolso, mas eu entrei pra assistir o culto. E o pregador falou assim, jovem, Deus te convida, Jesus te convida. Olha que coisa linda. Jesus te convida nessa noite a você voltar, ele está de braços abertos. E ele tem pressa em te usar. Tem pressa, e realmente foi assim, ó, estralar de dedos. Hoje às vezes eu olho pra mim, Fernando, e falo, nossa amor, como foi rápido, né? E assim, Deus pegou e falou, ó, é isso aqui, vocês vão viver o chamado e assim acabou. E Deus dá força e capacita e vai lapidando a sabedoria cada dia mais. E a glória de Deus. É legal mesmo. Você, tipo assim, você passou pelo mesmo estágio que ele também, então. Sim. Você, tipo assim, teve o seu momento que você era usuária e mesmo assim você tava com a sua família que é evangélica, então tinha semente que é plantada dentro de você, né? Tinha uma cobertura, né? Porque eu vi um culto esses tempos atrás, o pastor pregando, ele falou assim, que você tem que já ensinar o seu filho já de pequeno, porque você planta uma semente nele ali, então ele vai crescer com aquela semente, mesmo que ele desvie o caminho na metade do caminho, assim, ele sai de lá, escorrega pra lá, porque querendo ou não, o jovem e dá aquela escorregada mesmo, que é foda, ninguém. Mas tem a semente ela vai alimentar no momento. Pode ser que alguns não, né? Mas na maioria das vezes sim, né? Pelo menos quem nasce no berço evangélico, né? Eu já não nasci no berço evangélico, então pra mim, a minha família praticamente ninguém é religioso, só meu irmão que é religioso agora e a minha avó que é Testemunha de Jeová, o restante ninguém ligava muito para a religião, né? Aí eu vai fazer 4 anos, mas por causa dela também. Mas mudou muita coisa na minha vida também por causa disso. Muito. O caminho torto que eu tava não ia dar certo. Não ia levar eu pra lugar nenhum. E quando eu escuto, tipo assim, os testemunhos de você e dela, aí eu vejo que o caminho certo é isso mesmo, que eu tenho que seguir esse caminho também e você também tem que seguir também. Porque não adianta você ficar no mundão. Mundão é só momento. Só ilusão. Só dinheiro jogado fora e naquela brisa de momento só. Então, dando sequência que nós estávamos falando, qual foi a dificuldade para você nesse tempo que você saiu da parte do mundo para voltar pro berço do evangelho? Eu sempre
quis voltar, mas não tinha força, porque é uma luta constante, né, com o inimigo. Mas eu sempre guardei minhas roupas, eu guardava minhas saias. Às vezes eu ia guardar roupa, dá embora. Falava, não, vou guardar. Um dia eu vou voltar pra igreja e vou usar minha saia. Então, assim, então eu sabia que Deus tinha um chamado. Mas o que foi mais difícil foi o visto das drogas. Foi mais difícil, mas eu fui na minha pequena força, fui indo. Eu lembro que eu ia, chegava na esquina da igreja, de saia, de Bíblia, fumando cigarro. Fumava um cigarro na esquina da igreja, jogava a bituca fora e entrava pra igreja. Fedendo cigarro, era porque não fazia nada, não cantava, não participava de nada, eu só ia cultuar. Mas interessante é que os pastores, os obreiros, as irmãs, os grupos de oração, ninguém nunca olhou pra mim com outro olho. Ah, ela vem na igreja e fuma. Porque eu consegui a droga, fui parando aos poucos, mas o cigarro foi o mais difícil. E assim, ninguém nunca me julgou. Até que um dia o pastor chegou em mim e falou, prepara um louvor pra você cantar na igreja. E eu ensaiei, acho que uns 15 dias, 500 graus, da Cassiane. Ensaiei, e cheguei na igreja e cantei. O louvor, o pastor falou, você não vai subir no púlpito, você vai cantar aí embaixo, você não é batizada ainda e tal. E depois que eu cantei, mas foi um temor tão grande, depois que eu peguei aquele microfone, que o Espírito Santo bradou no meu coração. E eu joguei maço de cigarro fora, falei, a partir de hoje não fumo mais, eu não bebo, eu não me drogo mais. Falei, a velha Petra, a ruiva, morreu aqui e agora nasce a Petra. E aí, mas é uma luta constante, porque faz 6 anos que a gente tá limpo pra glória de Deus. Mas assim, é ficar nervosa. É o diabo, vem aqui, ó, fuma um cigarro, sai pra rua, vai tomar uma. Não é porque a gente tá limpo, porque a palavra de Deus fala, quem tá limpo, limpe-se mais. E quem tá sujo, suje-se mais. E a gente tem que se manter de pé pra gente não retroceder. Quantas vezes o pastor ia indo trabalhar e achava os pinos de cocaína cheio. E na época que a gente tava no mundão, você não achava. Já nada. Ficava na noia procurando bituca pra fumar, porque não tinha dinheiro pra comprar cigarro no final da noite. E ele indo trabalhar e gravando um vídeo pra mim, amor, olha aqui, ó. Olha aqui, ó, abrindo. Eu vi assim, ó, o vento tocando. A gente foi no mercadinho uma vez, em pleno sábado, 2 horas da tarde, aquele calor. A gente indo pro churrasco na chácara e a gente foi comprar um energético, que hoje nós sabemos energético. Glória a Deus. Vamos comprar um energético e o rapaz do mercadinho colocou 2 latinhas de cerveja, suando dentro da nossa sacolinha. A gente pegou a sacolinha, aí a gente bateu o olho e voltamos. Ó, essa aqui não é nossa. Era do rapaz que estava atrás. Então, assim, são setas que o inimigo coloca. Imagine, um sábado, 2 horas da tarde, um calor, a gente indo pro churrasco, numa chácara, logo 2 latinhas de cerveja, porque uma coisa puxa outra. Você bebe uma cerveja, você fuma um cigarro. Se fuma um cigarro, já era. Você usou droga. Se você usou droga um dia, meu irmão, pra você conseguir se libertar de novo, aí é mais difícil. É difícil. Quando você se liberta, você já não pode procurar. E o cigarro é uma coisa que eu acho que não tem nada a ver, né? O cigarro. Eu já fumei também. Hoje eu penso assim, eu falo, caramba, fumar cigarro só deixava eu fedido. Quando eu fumava, meu pai falava, rapaz, não dá nem pra abraçar você. A gente que fuma, a gente não sente. Mas quem tá do lado da gente... Não, hoje as pessoas chegam, eu trabalho com o público, né? As pessoas chegam e elas debruçam no balcão, eu sinto o cheiro, eu falo, nossa, eu fedia desse jeito. Não, eu penso comigo, não, eu falo pra pessoa. Aí eu penso comigo, eu falo, nossa, eu fedia assim também. No serviço, assim, quem fuma, que ele vem falar com você, você já sente aquele cheiro de cigarro na roupa, no bafo da pessoa, fala, nossa, um dia eu fui assim. Jesus. Aí isso ajuda você a não querer voltar, exatamente. Porque é um mundo que não tem vantagem nenhuma. Só fica os efeitos colaterais. Só. Nossa. Tipo assim, Jesus ele transforma, coloca tudo novo,
Mas assim, ele perdoou, mas fica as consequências. Então assim, eu pelo menos, eu tenho uma enxaqueca terrível. A cabeça dói, a metade aqui, ó. E era justo o nariz que eu mais usava pra cheirar. E dói, parece que a cabeça vai cair no chão. Então assim, é muita dor de cabeça, falta de ar. Isso até hoje vem. E hoje que eu cheguei na casinha dos 30, né? Que aí eu falo, começa a vir os efeitos colaterais. Porque eu comecei a usar droga, eu tinha 12 anos. Então assim, cedo. Bem cedo. Me droguei dos 12 até os 23, 24. Graças a Deus, nunca me droguei nas minhas gravidez. Esse mal eu não carrego comigo. Sim, descobri que estava grávida, parou ali, acabou. Então assim, olha como que é interessante. Se você tem determinação, você consegue parar. Agora, se você não tem a iniciativa, a determinação e o apoio que é Jesus, você não para. Então assim, eu consegui parar 9 meses. E tem pessoas tipo que conseguem e depois volta. Quando volta dobrado. Volta dobrado. Porque assim, quando você volta, já entra a parte espiritual nisso. Quando você cai, então tem 7 demônios que tá ali, ao seu redor. E quando você volta para Jesus, a casa tá limpa. Agora o Espírito Santo habita e os demônios ele tem que se retirar. Só que quando você cai de novo, esse demônio volta 7 mais 7. Então imagina, se eu retrocedi 5, 6 vezes, quantos demônios que não vem? Porque nessa trajetória, eu cheguei a ver. Aí é bíblico isso aí, né? É bíblico. Nessa trajetória, eu tentei voltar algumas vezes. Ficava 2 meses na igreja e afastava de novo. Voltava, ficava 3 meses, afastava de novo. Então assim, durante esse recuo eu tentei muitas vezes voltar. Mas é uma luta constante. Então você tem que ter foco, determinação. Falar, Jesus, o Senhor é a minha prioridade. É colocar a Arca da Aliança no centro da casa. Como diz aquela passagem de Obed-Edom e Abinadab. A Arca da Aliança, ela ficou 20 anos na casa de Abinadab, né? E a Bíblia não relata que não aconteceu nada. Só que quando ela chega na casa de Obed-Edom, ela fica 3 meses na casa de Obed-Edom e as bênçãos de Deus chegam. Por quê? Conjecturando eu, Obed-Edom talvez pega a Arca da Aliança e fala, eu vou colocar ela aqui no centro, eu vou cuidar, eu vou zelar, todo mundo que passar vai ter que se prostrar sobre a Arca da Aliança. E é isso que a gente decidiu fazer. Colocar a Arca da Aliança no centro de Jesus como uma prioridade para suportar e continuar. E o importante é que vocês agora são 2, né? E como eu já vi na Bíblia, sozinho você não consegue, né? Porque, tipo assim, sozinho, se você cair, você não levanta. Antes sempre em 2, né? Porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. Assim. Então, quando é o casal, se você cai, ela te levanta, se ela cai, você levanta, tá um apoiando o outro. Nesse meio, né? No meio religioso, que eu acho que acontece mais coisa no meio religioso do que no mundão. No mundão é mais coisa assim, espiritual e para tirar o seu foco, que é do caminho certo, né? E é mais difícil a pessoa vir de fora, porque ela está no mundão, do que você que está dentro sair e voltar de novo. Sim. E o que ajuda muito é que quando a gente decidiu viver uma vida a 2, decidimos eu cuidar dele, ele cuidar de mim, viver uma vida para Cristo, a gente fez o primeiro combinado. Se um dos 2 cair, vai voltar pro projeto. Porque hoje tem a fase feminina. Então assim, sempre foi esse combinado. Fernando, se você cair, você vai voltar. E eu vou ficar aqui de pé te esperando. Petra, se você cair, você vai pro projeto e eu vou ficar aqui de pé te esperando. Porque a gente sempre, no começo, tivemos preparado. Porque era uma hipótese. Era 2 loucos, drogado, adicto, que saiu do lixo, do monturo, briguento. Pensa na mulher briguenta, barraqueira era eu. Não podia nem olhar pra mim que eu já queria arrumar briga. E ele nervoso, uma pessoa temperamental, como já disse, coração duro, fechado. E eu também era ruim,
Porque as pancadas da vida me deixou uma mulher casca grossa, sabe? Uma pessoa assim que você fala, nossa, isso aí é difícil. Mas quando você vai ver, é só uma manteiga derretida. Mas o mundo, as feridas da vida me deixou assim dura. Então imagina, eram 2 pessoas dentro de uma casa tentando viver uma vida junto. Então assim, a gente fizemos esse combinado. E graças a Deus estamos aí firme e forte, para a glória de Deus. Vamos continuar assim até a volta de Cristo. Mas e um ponto que é interessante é que assim, tem briga, ninguém toca na cara de ninguém do passado de droga. Passado de um passado assim que a gente, tipo, que a gente fez coisas assim, que hoje a gente olha pra dentro de si e fala, nossa, eu não faria de novo. Então não tem isso. Ah, você era isso, você era aquilo, você era aquilo outro, não. Pelo menos da parte do Fernando. Porque nunca tocou nada na minha cara. E é um ajudando o outro. E já teve vezes de eu ligar pra ele quando ele tava no projeto e falar, eu tô com vontade de me drogar. Eu tinha mania de começar a me drogar à noite e lavar roupa, e limpar a casa e ficar dentro de casa. Essa era a minha brisa. E aí um dia eu comecei a lavar roupa e ele tava no projeto. Você lembra disso? Lembro. E eu mandei mensagem, falei, tô com vontade de me drogar. Tinha acabado de chegar na visita, tinha ido visitar ele. Falei pra ele, tô lavando roupa e tô aqui numa luta terrível. Uma luta terrível. E ali a gente começou a conversar e tal, ele fez uma chamada de vídeo, a gente ficou conversando, então sempre foi assim, um ajudando o outro. Então assim, amor, eu tô fraco. Porque a gente fica fraco. Já teve vezes ele falava pra mim, eu vou parar. E eu falei pra ele, toca pra sua cara. Fala, toca pra sua cara, rapaz. Você vai voltar pra onde Deus te tirou? Falei, vai parar agora? Já teve vezes eu falar, eu quero parar. E ele falava pra mim, você vai parar sozinho, porque eu tô indo. E eu falava, não vou na igreja. E ele falava, tá bom, eu tô indo. Vou orar por você. Já teve vezes ele me levar na porta da igreja, virar o carro e ir embora. Mas eu fui. Então assim, imagine se no dia que ele fala, eu não vou, eu falo, também não vou. Ou eu falo, o dia que eu não vou, ele fala, eu não vou. E aí é esse dia que é a brecha pro inimigo entrar e falar, não vai hoje, não vai amanhã, não vai depois, não vai depois. É por isso que é sempre bom 2. Porque se um quer parar, o outro tá ali pra continuar. Isso é verdade. Viu? Por isso que é bom 2. Tem até o texto. Depois eu vou colocar o texto marcando isso aí. Beleza? E o que você tem pra deixar de palavra pra pessoa que quer sair desse mundo e quer encontrar o caminho que você encontrou, que ele encontrou, que vocês têm pra falar pra pessoa que tá assistindo agora e tá vendo que tá no caminho errado e quer seguir o caminho oposto, né? Quer ter uma vida igual vocês têm hoje, uma vida na glória de Deus. Eu falo assim, o foco é Jesus, o alvo é o céu. Não existe super-homem nem super-mulher. Eu sempre falo isso quando estou ministrando. É sempre Deus. Então assim, tem muitas vezes as pessoas esperam, eu vou parar de me drogar, eu vou parar de beber, primeiro eu vou me consertar, depois eu vou para Jesus. Não é assim que funciona. Eu vou para Jesus e Ele vai me consertar. Eu vou para Jesus, Ele vai me limpar, Ele vai mudar meu caráter, Ele vai mudar meu jeito de pensar, meu jeito de falar. Ele vai morrer a velha criatura e vai nascer um novo eu. Vai nascer um servo, uma serva de Deus. Porque muitas das vezes a gente fica esperando, eu vou esperar. A hora que eu estiver bem eu vou. Não, isso não vai acontecer. Ninguém fica bem sem Jesus. É ilusão. Parece que está bem, mas não está bem. Ela falou, não, eu vou parar primeiro, depois eu vou para Jesus. Não, vinde como estás. Mas tem a segunda parte, mas não permaneça. Né? Vinde como você está, eu tô quebrado, tô destruído, tô acabado. Pode ir desse jeito, só que você não vai permanecer desse jeito. E tem o outro foco, Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você quiser ser salvo, você tem que procurar Jesus. Procura Jesus. Procurar Jesus. Porque a salvação é em Jesus, né?
Não tem. Não tem. Eu gosto muito de uma palavra na Bíblia onde fala que quando Deus ele foi ter de encontro com Abraão num processo de teofilia, a palavra que relata que veio os 3 anjos e um era um anjo do Senhor. E ele fala que vai abrir a madre de Sara, que Sara não pode gerar. E aí Sara já era de idade avançada, Abraão também, e porém os dois já não tinham mais deleite um com o outro. E Sara naquele momento, pela lógica humana, ela fala, não tem como, não minta para a tua serva, não tem como. E Deus, o próprio Deus, pergunta para Abraão e para Sara, existe algo impossível que Deus não possa fazer? E eu sempre falo, se houver alguém que fala para mim, existe algo impossível que Deus não possa fazer, eu fecho a Bíblia e nunca mais prego. Nunca mais eu falo. Porque a Bíblia me dá autoridade, me dá autonomia para falar que no nome de Jesus tudo se torna possível. Não existe nada impossível para Deus. Não existe nada. Então assim, se foi possível para mim, foi possível para o pastor, foi possível para muitos homens e mulheres de Deus, também é possível para você que está assistindo. Também é possível para você que quer mudar de história, precisa de uma nova história de vida. E Deus ele pode proporcionar essa nova história de vida. Sonhos, projetos, tudo. Deus ele tem tudo novo. Né, amor? E se a pessoa quiser ir no seu ministério lá para escutar a palavra, você pode deixar o endereço? Sim. Rua Luiz Rezende, número 23, Jardim Nelly, de esquina com a Avenida Francisco Paula Leite. Em cima está a igreja Maria Gorete, é o ponto de referência que a gente usa. Do outro lado da avenida, logo após a esquina, é uma portinha preta pequena, ainda estamos sem placa lá, então vai ter uma parede branca com um desenho de uma máquina lá, porque Deus está providenciando a placa aí, em nome de Jesus, mas vai ser um prazer receber você lá. Bem? A doutora falou, a gente já conversou, né, da palavra, vinde como estais. Então, se você sentir de estar indo fazer uma visita, não importa se sua vida está bagunçada, se o casamento está destruído, porque a gente nunca pode achar que a gente é indigno, porque se a gente achar isso, a gente nunca sai do lugar. Eu não vou porque eu não presto, eu não vou porque eu fumo, eu não vou porque eu uso droga, eu não vou porque meu casamento é assim, eu não vou por isso, por aquilo, e a gente acaba colocando empecilho, como eu já fiz isso no passado, de achar que a gente não é digno de estar ali na igreja porque a gente está com a vida errada. Então, se você se sentir assim, pode tirar isso da mente, pode tirar da cabeça, porque a própria palavra de Deus ela vai te falar, vinde como estás. Então sua vida está destruída nesse momento. A partir do momento que você tomar uma decisão, a partir do momento que você achar que é a hora de você ir, meu irmão, vá, faz a visita, porque eu tenho certeza que o dia que você for, Deus ele vai falar contigo, Deus ele vai revelar uma palavra do céu para sua vida no momento, na área que você precisa. Então não fica de eu não posso, eu não vou porque vão olhar torto para mim, porque vão me julgar, não. A igreja está lá, a porta está aberta para todas as pessoas que quiserem ter um encontro com Jesus, né? Porque a gente lá, a gente prega a palavra, a gente prega Jesus. A gente não está lá para olhar se você é bonito, se você é feio, se você está bem vestido, se você está mal vestido. A gente está lá para te apresentar Jesus, o verdadeiro caminho da salvação e que pode mudar a tua história. Entendeu, galera? Vão lá, escuta a palavra. Se você se estiver muito longe da sua casa, procura uma que seja mais perto. O importante é você procurar a Deus enquanto tem tempo. Porque na Bíblia fala mesmo que enquanto tem tempo, procura. Porque depois que não tiver tempo, não vai adiantar mais. Eu fico agradecido com o pastor, com a pastora que veio aqui, contou a história deles, que todo mundo viu aí que as pessoas têm os seus momentos ruins, mas vai se encaixando e vai se encontrando, e no momento certo você encontra o caminho certo, que é o caminho com Deus. Eu fico muito agradecido, eu espero que eles venham outras vezes, que nem eu falaram pra mim que era pra mim falar pra ele, falar de 2 tópicos. Aí quando ele tiver um tempo, ele
Ele fala pra mim, a gente marca, você vem aí, a gente faz um debate aí, se você quiser falar alguma coisa trazer uma outra informação que seja útil para as pessoas também, eu fico agradecido. Mas do que nós falamos no começo lá, já pediram para mim já que é Trindade e a parte de Apocalipse, né? Mas aí meu pai, que ele tá tudo abençoado da Trindade. Mas aí fica o convite para vocês dois, quando vocês quiserem vir, vocês podem vir. Sim, eu vou chamar você sempre. Pra gente debater alguma parte bíblica, esses dois vêm, porque o foco nosso hoje tem muita gente que pede para fazer bastante parte religiosa. Nós faz tudo, né? Sim. Desde da mulher que faz bolo de pote, geladinha, todo mundo. Todo mundo que as pessoas pedem, tanto que tem um rapaz que escreveu um livro que ele quer vir, já vem segunda-feira, então não tem problema nenhum. Mas essa parte de religião é pedido bastante. E você tem que trazer as pessoas que conhecem, né? E sabe, vai falar o que você quer ouvir. Valeu, gente. Valeu, tudo bem na área. Tamo junto. Até a próxima.